A gente tem um momento do jornalismo, assim, que eu acho que era um momento glorioso em que éramos referência para tudo, né? Tínhamos autoridade, o jornalismo, né, a imprensa já foi tratada como o quarto poder, como uma coisa assim que meio que norteava a vida das pessoas. E isso se perdeu com o tempo. Eu não sei até que ponto a gente consegue medir a migração de um veículo para o outro, porque se a gente pega a ordem em que os veículos surgiram, né? Voltando, né? A televisão, o rádio, o jornal, existe uma coexistência aí. E por isso que o rádio, a gente sempre fala que o rádio nunca morre, porque todo mundo adora matar o rádio desde que o rádio nasceu. Mas não, ele consegue se apoderar sempre das novas tecnologias, das novas mídias, agregar e crescer cada vez mais. Então, eu acho que mesmo que surjam novas plataformas, elas não estão condicionadas exatamente ao fim da televisão, ou ao fim do rádio, ou ao fim do jornal, que a gente fala, desde a minha época de faculdade, a gente falava muito sobre isso. Não, o jornal está acabando, o jornal não vai acabar. E eu acho que existem tendências claras que mostram uma ressignificação do impresso a partir da valorização do digital. As experiências internacionais mostram pra gente que os jornais que conseguiram melhorar o seu desempenho em tiragem foram aqueles que conseguiram melhorar o seu desempenho com os seus assinantes digitais. Uma coisa retroalimenta a outra. As redes sociais, elas complementam o rádio. O rádio se apodera das novas tecnologias já há muito tempo. Como tendência existe a possibilidade de publicar o impresso menos vezes na semana, por conta até do fluxo de produção, mas essa é uma tendência que a gente ainda está longe dela no Brasil, da forma como eu vejo, mas nos Estados Unidos não. Nos Estados Unidos e na Europa isso já é mais claro. As pessoas consomem a informação primeiro no digital, inclusive o digital serve até como fisga para o impresso, porque, nossa, essa matéria é tão legal que eu quero guardar ela. Não dá para se formar, para trabalhar de uma maneira que se trabalhava há muitos anos. Um jornalista que se forma hoje para trabalhar na televisão, ou para trabalhar só no rádio, ou para trabalhar só no jornal, ele já sai defasado. Porque mesmo que esses veículos não acabem, o jornalismo do futuro, ele, acredito eu, está mais baseado em narrativas e em quais plataformas elas vão estar, do que trabalhar para um grupo específico ou com um formato específico. A nova configuração do sistema de informações que foi gerada pela conexão do mundo em rede, e em especial depois do surgimento das redes sociais, desorganizou o fluxo de informação do mundo. A gente não sabe mais no que dá para acreditar, no que não dá. O que acontece muito hoje em dia é exatamente isso. As pessoas apoderam de uma informação que não foi ela que apurou, copia, cola, copia e vai, aquela coisa toda. Uma coisa que eu acho interessante das notícias falsas é que as pessoas que produzem notícia falsa, de alguma maneira elas perceberam que o texto jornalístico ele tem por si só uma legitimidade. Ou seja, você entra num site de notícia falsa, não parece um relato, por mais que exista boato de WhatsApp também, os sites de notícia falsa eles escrevem fingindo que eles são jornalistas. Então, nessa terça-feira em São Paulo aconteceu tal coisa. As pessoas copiam o texto jornalístico porque elas sabem que o texto jornalístico tem credibilidade. Eu acho que para enfrentar esse momento das mentiras, desinformação, fake news, como você quiser chamar, a gente tem que fazer o melhor jornalismo possível, fazer mais, melhor do que a gente pensava. A questão da gente ser fonte primária, ela é fundamental. Por quê? No mundo de fake news, você tem que, antes de mais nada, você tem que ter certeza que aquilo que você está ouvindo é real. As pessoas têm basicamente acesso a notícias que, por mais que se dividam em dois polos ideológicos, são as mesmas, né? Os fatos do dia a dia são praticamente os mesmos. Então, mesmo que a gente tente retratar a realidade de uma maneira noticiosa, fria, nós acabamos sendo usados para que as nossas histórias sejam tiradas do contexto e usadas em duas narrativas diferentes. Então fazer jornalismo mais preciso, mais plural, com mais contexto, com mais pesquisa, com mais especialistas. O melhor telespectador não é aquele que acredita em tudo. Porque se a gente forma uma pessoa para acreditar em tudo que você vê na televisão, acredita em tudo que você vê no jornal, por que ela não vai acreditar em tudo que ela vê no WhatsApp? Então a gente tem que criar, eu acredito, que tem que trabalhar num público que desconfie de tudo.
Mas eu também acho que até quando a gente tenta falar sobre fake news de uma maneira individualizada e não entendendo o fenômeno, a gente tende a combater muito mais as notícias falsas que vão contra o que a gente acredita. E eu não tenho visto, tirando as agências, né, de fact-checking que atuam para os dois lados, mas eu vejo muitas pessoas trabalhando para checar contra e para trabalhar contra fake news em que elas são vítimas, mas de alguma maneira fechando os olhos para as fake news que vão favorecê-las de alguma maneira ideologicamente. O fact-checking ele não surge com as redes sociais, ele não surge com o Donald Trump falando em fake news, ele surge em 1991 nos Estados Unidos diante de uma necessidade do jornalismo de informar o que era verdadeiro e o que não era com relação a discursos políticos, né? O fact-checking ele caminha ao lado da política. Porque eu acho que essa é a diferença entre o conteúdo que um profissional de comunicação, um jornalista formado, alguém que estudou para fazer aquilo, entrega, diferente de um conteúdo que a pessoa está com o celular na mão, ela vai lá e faz. Quando a imprensa brasileira investe mais em comentário do que em reportagem, muito mais em comentário, muito mais em opinião, a gente acaba, de uma maneira ou de outra, reverberando as notícias falsas. Porque quem checa se as notícias são falsas ou não são os repórteres. E opinião é opinião, cada um tem a sua. Fato não. Quando uma redação sofre um corte de custo, eu estava lendo isso hoje sobre os Estados Unidos, mas vale muito para o Brasil, a primeira pessoa que vai rodar é o repórter, porque fazer reportagem é caro. Existe um processo chamado apuração. Esse processo foi, né, inventado. Existe uma forma de você limpar a sujeira daquilo e chegar no que é o conteúdo creditável. Nas eleições isso aconteceu muito. As pessoas pegam um fato, transformam aquele fato como se fosse um fato apurado. E o que aconteceu? As pessoas nas redes sociais pegam aquilo como uma verdade e chamam aquilo de jornalismo. Isso é tudo, menos jornalismo. Quando a política toma uma proporção grande dentro de um país, o fact-checking também cresce. Né? A gente terminou uma eleição e as pessoas me perguntam o que vocês estão fazendo agora que a eleição terminou? Eu digo, a gente está planejando a próxima eleição. Tem a ver com a política, tem a ver com as redes sociais e, obviamente, em momentos em que essas duas coisas crescem, o fact-checking cresce junto. Tem um conceito aquele conceito do talk of the town, de você escutar o que as pessoas estão discutindo na cidade. Isso se dava primordialmente nas praças, depois isso se dava no debate que a televisão trazia. Agora isso é instantâneo, você consegue saber o que é um trending topic. Então você sabe qual é o assunto que vai ser sucesso na hora que você entrar nele de uma maneira jornalística, né? Isso é uma coisa maravilhosa sobre as redes sociais. E para falar do lado positivo, a democratização que isso gerou é espetacular. As redes sociais são fundamentais para a mídia independente, né, por exemplo. Então, se não tivesse Facebook, por exemplo, Jornalistas Livres ia estar como, né? Como que a gente teria conseguido aparecer para o público? Então, por esse lado, é bom ter rede social, assim. Por muito tempo a gente ficou só empolgado com esse lado positivo, né? Pensando, pô, no dia que todo mundo tiver voz vai ser lindo, vai ser muito democratizante, não vai ter mais ninguém com mais voz do que outros. A gente está percebendo que tem dois lados essa história, né? A questão é que agora as redes sociais, se você faz uma reportagem ou uma pessoa faz um comentário, talvez ela repercuta mais do que a sua reportagem. Eu acho assim que talvez esse momento que a gente esteja vivendo seja até positivo quando a gente olhar e perceber que a gente teve que sair daquele factual da correria da internet, sabe? Pegar e fazer a matéria rapidinho porque a gente precisa dar a notícia agora, porque a audiência está subindo, trending topics, não sei o quê. O jornalismo tem sido muito atacado ultimamente pelos erros que o jornalismo comete. Alguns desses erros decorrem da pressa do jornalismo de entregar as coisas muito rápidas. E aí depois você tem que ir lá refazer o que você já fez e dizer que você errou e tal. A gente vai ter que qualificar mais as reportagens que a gente está fazendo. Eu já estou tentando fazer isso para ver se funciona. Está funcionando, viu? Partia-se do princípio, talvez quando os jornais começaram a experimentar o uso da internet como uma ferramenta de criação de notícia, de que era tranquilo você se retratar de um erro que você cometeu. Hoje essa visão já está bastante amadurecida e a gente entende que é melhor tomar um furo do que cometer um erro. A gente não pode mais se dar o luxo de fazer um post vazio só porque ele vai dar audiência, sabe? Então, a gente tem que trabalhar junto com as redes sociais, já que elas existem, né? A gente, ao mesmo tempo, também não pode se render aos apelos fáceis do sensacionalismo, porque também é melhor perder o clique do que perder o leitor.
Então, os desafios são a gente conseguir criar uma audiência qualificada que consiga ler um texto até o final, que não fique parando só na manchete das coisas, porque a manchete de fato tem que chamar atenção, e isso tem a ver com as redes sociais. A gente tem que saber construir manchete, sem ser sensacionalista e sem enganar o leitor, né? O texto depois da reportagem tem que trazer o que a manchete está prometendo. Me chama muita atenção hoje como repórter de ir até as comunidades e falar com pessoas que ganham menos, né, que têm menos acesso a bens culturais, e mesmo quando essas pessoas tratam a gente bem, sentir que elas têm um pouco de pé atrás, porque elas sentem que muitas vezes a imprensa, de uma maneira geral, está mais perto do poder do que delas. A principal acusação que a gente sofre hoje é a de manipulação. Eu acredito que boa parte das pessoas que reverberam isso e que compartilham, que passam para frente, elas não acreditam piamente que o jornalista manipula. Mas ela, de alguma maneira, se sente excluído pela imprensa e reverbera esse sentimento como se essa fosse uma reação, sabe? Como se essa fosse uma maneira de se defender de uma imprensa que nunca representou bem. As redes sociais estão dando vazão para um discurso de ódio que está ressoando demais. Não é a primeira vez que acontece isso, não. Conta-se que quando o rádio surgiu, uma desorganização parecida apareceu no mundo. Eu só espero que dessa vez a gente tenha um jeito menos sangrento de resolver as coisas, porque quando o rádio surgiu, uma consequência indireta disso pode ter acabado sendo a Segunda Guerra Mundial. Eu espero que a gente não tenha que passar por um trauma tão profundo para entender que não dá para usar o sistema de informação só para incitar ódio uns aos outros. Esse ódio, essa revolta contra a imprensa, ela estava um pouco artificialmente represada. E que agora alguns políticos, principalmente da direita, da extrema-direita, mas não só da extrema-direita, usam esses resquícios de problemas que a sociedade já identificava de uma maneira menor na imprensa para criar um movimento contra. Eu acho que um traço muito importante para um jornalista nesses novos tempos é equilíbrio. É entender que esse problema não vai embora depois de amanhã. O nosso próprio trabalho, a continuação do nosso trabalho, já é um pouco uma resposta. Então, no caso do racismo, eu não quero bater boca com o racista. O que eu preciso é continuar com liberdade para retratar o racismo nos anos seguintes, né? Eu acho que quando os políticos ofendem as mulheres, claro, tem uma questão de enfrentamento na hora, mas o que a gente precisa de verdade é que as mulheres tenham mais espaço para retratar a própria perspectiva na TV. Porque aí eu acho que as pessoas que assistem a TV vão falar, putz, aquela ofensa, mas olha, na real, o que é ser mulher no Brasil? Sabe? Olha o que é ser uma pessoa trans no Brasil, olha o que é ser um negro. O tempo todo a gente usa o veículo de comunicação pensando em quê? No ser humano. O ouvinte é um ser humano. Você não tem como dissociar disso, né? Antes de mais nada, você tem que dar informação. Uma informação isenta do fato em si. Mas você não pode simplesmente achar que o veículo está ali só para dar informação. Acho bem interessante isso, né? Na verdade, eu estou tentando falar menos essa palavra, direitos humanos, e falar outras coisas, sabe? Falar do que são mesmo, de violência, de palavras que não sejam contestáveis nesse sentido. Agora, as pessoas precisam compreender que direitos humanos não é uma questão de direito dos bandidos, de defesa de bandido, de criminoso, mas é de defesa de todos nós, né? O enfoque ético é o que vai salvar o jornalismo. Justamente porque é o que nos diferencia como profissionais das pessoas que produzem conteúdo de uma forma amadora. Eu quero que as pessoas que acham que direitos humanos é coisa de bandido me escutem. Eu duvido que uma pessoa não se compadeça, não se solidarize com a situação da mãe do jovem que foi morto ontem. Eu ainda acho que retratar a realidade dessas pessoas é mais importante do que partir para um revide pessoal, até porque, por uma questão lógica, se a gente for partir para um revide pessoal, eu teria que ficar o dia inteiro nas redes sociais falando para cada uma dessas pessoas. Então, às vezes você faz um programa e você é ofendido por 500 pessoas. Então, quando eu vejo em redes sociais mais pessoas se manifestando no sentido da coisa que eu também acredito, né, isso fala com o meu coração, isso fala com o emocional. Então eu vejo assim, bom, eu não estou sozinha, né? Tem mais gente falando sobre isso. Então isso cria uma aproximação entre as pessoas e um distanciamento
com relação ao jornalismo, né? O que eu acho que as redes sociais têm, que algumas pessoas tentam retratar como algo novo, que na verdade para mim não é nada novo, é a impunidade. O que não quer dizer que o Brasil puna pouco ou prenda pouco as pessoas. O que eu acho que existe é uma seletividade criminal, que é uma questão sociológica que é muito estudada. Que é, quando você vai falar de tráfico, na cabeça das pessoas já tem um perfil de quem é o traficante. Quando você vai falar de abuso de poder, já tem um perfil de quem você acha que é aquela pessoa. E nas redes sociais? Quem são essas pessoas? Que as redes sociais, elas não são o mundo. Elas são uma representação simplória do mundo, unidimensional. Nós não estamos nas redes sociais. São avatares unidimensionais nossos que estão lá. E, na verdade, se você tentar entender a realidade a partir das redes sociais, você vai entender um monte de coisa errado. Boa parte das pessoas estão fingindo nas redes sociais. Eu acho que passa muito por uma questão de educação. Eu acredito mais que a educação possa resolver o uso das redes sociais do que a prisão e do que a punição, né? A gente não vai conseguir prender todo mundo que ofende ou todo mundo que é racista em rede social. A gente não consegue nem prender e nem punir quem faz isso na rua. O meio acadêmico, ele infelizmente ainda, e por mais que ele tenha uma crítica muito relevante ao jornalismo que é feito no dia a dia, ele ainda se baseia no dia a dia para tentar sugerir. Sendo que a base do nosso trabalho hoje é a tecnologia. São as novas plataformas que vão surgir, que vão definir o que a gente vai fazer. Não vai ser fácil. Eu diria que eu estou vendo muito bom jornalismo. Esse ano foi um ano em que o Brasil está sofrendo certos ataques autoritários. Eu não estou falando só do governo, não. Tem um monte de pressão de vários lugares da sociedade para enfraquecer nossa democracia. Eu acho que ao mesmo tempo eu estou vendo um monte de, não só mostras de coragem, mas mostras de jornalismo profundo, maduro. Meu conselho para os jovens jornalistas é conectar no sentido dessas coisas, no longo prazo, na caminhada, não pensar só no destino dessa caminhada, porque não vai ser de uma hora para outra que a gente vai resolver isso. Entender que nós, jornalistas, não vamos ter a resposta para as questões, até porque ninguém tem. O que a gente precisa é abrir canais para que a gente possa encontrar essas respostas.